Olá pessoal do Explica Enem, quem está falando para vocês aqui é o Henrique e eu vou levar junto com os colegas alguns tópicos de química, especialmente eu vou tratar um pouco da físico-química e hoje o nosso trabalho é sobre grandezas químicas fundamentais que vão ajudar a pavimentar o caminho para os tópicos futuros. Primeiramente, precisa definir o conceito de massa, que na verdade significa você escolher uma referência, no nosso caso o quilograma, se trabalharmos no sistema internacional, que é uma medida conveniente por ser adequada a diversas situações do dia a dia. E se a gente fala, por exemplo, que um saco de carvão vegetal tem 3 quilogramas, a gente simplesmente está dizendo que nós conseguimos utilizar 3 unidades de referência, ou seja, 3 pezinhos de 1 quilograma, para aferir a quantidade de massa, né, que há dentro desse saco de carvão. Da mesma maneira, a gente precisa fazer para as unidades atômicas. Vocês devem observar que o quilograma ou o grama não são adequados para isso porque estamos tratando de escalas muito diferentes. Então essa definição é feita a partir de 1/12 do átomo de carbono, 12 do isótopo 12 do carbono, definindo essa fatiazinha de 1/12 como um U, uma unidade de massa atômica, ou um Dalton, que é exatamente a mesma coisa, são só representações diferentes da mesma unidade. Eles têm equivalente mais ou menos a 1,66 × 10⁻²4 gramas, então aqui vocês têm uma noção da diferença de escala que estamos tratando. E aí a gente se pergunta por que essa definição arbitrária é feita, porque o carbono é um elemento comum, então isso é bastante conveniente, a gente pode operar fácil com essa medida em termos laboratoriais. E as massas dos elementos, sobretudo essa explicação é importante, as massas dos elementos, quando a gente define a unidade de massa atômica de referência assim, elas se tornam números quase inteiros, o que torna isso bastante conveniente do ponto de vista matemático. Então, da mesma maneira que a gente definiu o saco de carvão com 3 quilos, a gente define que o oxigênio ele tem 16 unidades de massa atômica aproximadamente, justamente porque ele ele corresponde numa balança, digamos assim, a 16 unidades de referência, a 16 dozeavos, digamos assim, de um isótopo de carbono 12. E da mesma maneira, a gente pode definir a massa molecular das espécies, não mais a massa atômica, quando nós tratamos de moléculas, simplesmente somando separadamente as unidades específicas de cada átomo que compõe aquela molécula. Aqui, por exemplo, na água, a gente vai ter 16 oriundos do oxigênio, mais mais uma para cada um desses dois hidrogênios, de uma maneira que a gente tenha uma unidade de massa molecular de 18 Dalton. E aí a gente pode extrapolar isso para, por exemplo, o ácido nítrico ou qualquer outra espécie. Da mesma maneira, a gente vai, escolhe separadamente cada uma dessas unidades específicas, soma todo mundo, aqui 3 oxigênios, justamente porque o ácido nítrico é HNO3, e a gente acha que a massa molecular do ácido nítrico é 63 unidades de massa atômica. E a gente precisa, na verdade, levar em consideração um problema importante, que essas unidades de massa atômica ela é bastante inconveniente, porque a gente não consegue medir macroscopicamente, por exemplo, usando balanças. Então a gente precisa definir uma quantidade que torne isso factível na realidade. E aí a gente define uma unidade chamada mol, que é simplesmente uma definição, como está escrito por aqui, de quantidade de matéria. É uma quantidade. Da mesma forma que temos uma dúzia de ovos, a gente pode ter um mol de alguma substância, ou de algum composto, ou de alguma quantidade, na verdade. E esse mol, hoje a gente sabe que consegue medir isso, é aproximadamente a esse número gigantesco aqui, que eu vou expandir para vocês terem uma ideia, 602 com 21 zeros na frente, para vocês terem uma ideia do que a gente está tratando. Então a gente precisa tratar em quantidades atômicas, digamos assim, multiplicada por números gigantes para a gente poder trazer para a nossa realidade. E aí a gente pode definir aqui por final, para fechar a nossa conversa, a massa molar, que na verdade é a massa em grama de um mol de alguma substância, ou seja, de 6,02 × 10⁻23 unidades daquela substância. E assim a gente consegue ter um pouco de sentido porque que aquelas unidades de referência, por exemplo, massa atômica e molas, fazem sentido. A massa, porque justamente a massa molar, ou seja, a massa de um mol de alguma substância, ela é numericamente igual à sua massa atômica ou à sua massa molecular. Então, quando você olha na tabela periódica, você já sabe que aquilo também, além da massa atômica, é também a massa molar, perdão, de alguma substância, ou seja, a massa em gramas de um mol daquela substância. E a gente consegue fazer uma conta rapidinha, como está mostrado aqui para vocês, dividindo a massa de uma espécie, de uma amostra pela massa molar daquela substância, daquele composto, daquela espécie, e a gente consegue transformar isso na quantidade de matéria em mols, ou seja, um exemplozinho, por exemplo, quantos mols há em uma amostra de 120 gramas de cálcio, a gente vai na tabela periódica, pega esse valor, que é a massa atômica do cálcio, que a gente sabe aqui que também agora é a massa molar do cálcio, e a gente faz essa continha e acha que em 120 gramas de cálcio, nós temos 3 mols de cálcio. É isso por hoje, não deixem de